Uma das lembranças mais antigas que guardo é de quando, ainda criança, tentei acordar um familiar e simplesmente não consegui. Naquele momento, eu não compreendia bem o que estava acontecendo. Só mais tarde, à medida que fui crescendo, percebi que havia um histórico de dependência química na minha família, inclusive envolvendo o uso de cocaína. Esse tema tem ocupado muito o meu pensamento ultimamente. Em parte porque exatamente um século atrás, tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido decidiram proibir as drogas. Depois disso, essa política foi sendo estendida e forçada a outros países ao redor do mundo. Já se passaram 100 anos desde essa decisão que moldou o modo como lidamos com o vício. Escolhemos punir os dependentes, fazê-los sofrer, na esperança de que isso fosse o suficiente para fazê-los desistir do uso. Achávamos que, ao tornar a vida deles mais difícil, criaríamos um motivo para que parassem. Alguns anos atrás, ao observar de perto as pessoas que eu amava e que lidavam com a dependência química, comecei a me perguntar se havia algo que eu pudesse fazer para ajudá-las. Percebi que existiam perguntas muito básicas para as quais eu simplesmente não tinha resposta. Perguntas como: o que de fato causa o vício? Por que continuamos insistindo numa abordagem que claramente não funciona? Será que não existe outro caminho, uma alternativa mais eficaz? Procurei ler tudo o que pude sobre o assunto, mas ainda assim não encontrei as respostas que me satisfizessem. Foi então que decidi procurar quem realmente viveu isso na pele, ou quem dedicou a vida a estudar o vício. Resolvi conversar com essas pessoas, ouvir suas histórias e ver o que poderia aprender. Eu não imaginava que essa jornada me levaria a percorrer quase 50 mil quilômetros, mas foi exatamente isso que aconteceu. Conheci uma grande diversidade de pessoas, desde um traficante transgênero em Brownsville, no Brooklyn, até um cientista excêntrico que oferecia alucinógenos a mangustos para observar se eles gostavam. E sim, eles gostavam, mas somente sob condições muito específicas. Visitei também Portugal, o único país do mundo que descriminalizou todas as drogas, da maconha ao crack. Ao longo dessa jornada, uma coisa ficou muito clara para mim. Quase tudo o que acreditamos saber sobre o vício está equivocado. E se realmente começarmos a levar em consideração as novas evidências que surgem sobre a dependência, não será só a política de drogas que precisará mudar. Teremos que repensar muita coisa em nossa sociedade. Vamos começar com o que acreditamos saber. O que eu mesmo acreditava antes de me aprofundar no tema. Pensem nesta hipótese. Imaginem que todos vocês aqui começassem a usar heroína 3 vezes por dia, durante 20 dias. É só um exercício mental, fiquem tranquilos. Mas pensem nisso. Qual seria o resultado? A narrativa que temos escutado há pelo menos 100 anos diz o seguinte: como a heroína contém substâncias químicas que causam dependência, se você a consome regularmente, por algum tempo, seu corpo passa a depender dessas substâncias. E assim, ao final de 20 dias, todos estariam viciados. Era nisso que eu acreditava também. Mas algo começou a me fazer questionar essa lógica. Alguém me explicou o seguinte: imagine que hoje, ao sair daqui, você seja atropelado e quebre o quadril. Você seria levado ao hospital, onde receberia doses generosas de diamorfina, que nada mais é do que heroína. Na verdade, é uma versão muito mais pura e potente do que aquela encontrada nas ruas, que costuma ser misturada com outros produtos. A heroína médica é limpa, eficaz, segura e é administrada por períodos prolongados. O mais curioso é que milhares de pessoas, todos os dias, recebem esse tipo de tratamento ao redor do mundo. Sim, gente comum, como você e eu, já consumiu bastante heroína, sem nem se dar conta. E então, se aquilo que acreditamos sobre o vício fosse mesmo verdade, essas pessoas que receberam heroína médica por dias ou semanas estariam todas viciadas, certo?
O que, em teoria, deveria acontecer nesses casos? As pessoas deveriam desenvolver uma dependência. E isso já foi amplamente estudado de forma detalhada, mas surpreendentemente não é isso que ocorre. Se sua avó, por exemplo, já passou por uma cirurgia para a reconstrução do quadril, você provavelmente sabe do que estou falando. Ela usou medicamentos fortes no hospital, que contêm heroína pura, mas não se tornou uma viciada ao voltar para casa. Quando descobri isso pela primeira vez, tudo me pareceu extremamente estranho. Era totalmente contrário ao que me ensinaram, diferente de tudo o que eu acreditava até então. Eu simplesmente não conseguia aceitar como isso podia estar certo. Até que conheci Bruce Alexander, um professor de psicologia em Vancouver, que conduziu um experimento extraordinário e esclarecedor, que realmente nos ajuda a compreender melhor essa questão. O professor Alexander explicou que a nossa concepção tradicional sobre o vício vem, em parte, de uma série de estudos realizados no início do século XX. Esses experimentos eram muito simples e, honestamente, um tanto cruéis, mas poderiam ser replicados facilmente se alguém tivesse disposição para isso. A ideia era a seguinte: colocava-se um rato sozinho dentro de uma gaiola. Dentro da gaiola, o rato encontrava duas garrafinhas de água, uma com água normal e outra misturada com uma droga como cocaína ou heroína. O resultado era previsível. O rato quase sempre preferia a água com a droga e, inevitavelmente, acabava morrendo por overdose em pouco tempo. Essa imagem foi o alicerce de nossa compreensão sobre o vício durante muito tempo. Afinal, fazia sentido. Uma substância viciante, uma escolha, uma tragédia. Mas, nos anos 1970, o professor Alexander resolveu questionar essa estrutura. Ele observou algo importante. Estamos colocando o rato completamente isolado, num ambiente sem estímulos. Ele não tem nada para fazer além de consumir a droga. A partir disso, ele teve uma ideia revolucionária. Ele construiu uma nova gaiola, só que bem diferente. Chamou-a de Parque dos Ratos, uma espécie de utopia roedora. Lá, os ratos tinham acesso a todo tipo de prazer que um rato poderia querer. Muito queijo, brinquedos coloridos, túneis para explorar, companhia de outros ratos e liberdade para se relacionarem, inclusive sexualmente. No meio disso tudo, também foram oferecidas duas garrafas, uma com água limpa, outra com água drogada. E foi então que algo incrível aconteceu. Dentro desse ambiente rico e estimulante, os ratos praticamente ignoravam a água com drogas. Raramente a consumiam. Nenhum deles usava de maneira compulsiva e nenhum teve overdose. A diferença era chocante. Enquanto em isolamento quase todos morriam por uso excessivo, no Parque dos Ratos, os casos de overdose simplesmente desapareciam. Ao ver esses resultados pela primeira vez, o professor Alexander ficou intrigado. Pensou, será que isso só se aplica a ratos? Eles são bem diferentes dos humanos, embora talvez nem tanto quanto a gente gostaria de admitir. Mas, por coincidência, na mesma época, o mundo vivia uma experiência humana com princípios parecidos. A Guerra do Vietnã. Durante a guerra, aproximadamente 20% dos soldados americanos estavam fazendo uso de heroína. A mídia da época estava em pânico. Os Estados Unidos acreditavam que, ao final do conflito, uma verdadeira epidemia de dependentes químicos tomaria conta do país. Era um medo justificado, segundo o conhecimento que se tinha na época. Mas o que aconteceu quando esses soldados voltaram para casa? Eles foram acompanhados de perto por pesquisadores. Os arquivos de psiquiatria geral realizaram estudos aprofundados sobre esses ex-combatentes, e o que descobriram foi surpreendente. Essas pessoas não foram internadas em clínicas de reabilitação. Tampouco passaram por programas rigorosos de abstinência.
O mais surpreendente é que 95% delas simplesmente pararam de usar heroína por conta própria. Se formos pensar no vício da forma tradicional, isso não faz o menor sentido. Mas o professor Bruce Alexander começou a refletir sobre uma possibilidade diferente. E se estivermos compreendendo o vício de forma equivocada? Ele propôs uma ideia ousada. E se o vício não estiver ligado a uma dependência física e química, como sempre pensamos? E se, na verdade, ele for uma resposta ao ambiente em que a pessoa está inserida? E se o vício for, na verdade, uma adaptação à gaiola, ou seja, ao contexto de vida do indivíduo? Essa perspectiva foi reforçada por outro estudioso, o professor Peter Cohen, da Holanda. Ele sugeriu algo ainda mais radical. Talvez nem devêssemos usar o termo vício. Talvez fosse mais preciso falar em vínculos. Segundo ele, seres humanos possuem uma necessidade instintiva de criar laços. Quando estão bem consigo mesmos e com o mundo, essas conexões se formam com outras pessoas. Criamos laços com familiares, amigos, parceiros afetivos. Mas quando alguém se encontra emocionalmente ferido, solitário, traumatizado ou esmagado pelas circunstâncias da vida, essa pessoa ainda vai tentar se conectar com algo. Só que nesse caso, o vínculo pode ser com coisas que trazem uma sensação momentânea de alívio. Essas conexões podem acontecer com jogos de azar, pornografia, cocaína, maconha ou qualquer outra coisa que proporcione uma fuga da realidade. Porque essa necessidade de se conectar é essencial à nossa natureza. Como seres humanos, confesso que, no começo, achei essa ideia difícil de absorver. Mas houve um exemplo simples que me ajudou a enxergar melhor. Vejam esta garrafa de água que tenho em mãos. Muitos de vocês aqui também trouxeram a sua, certo? Agora esqueçam, por um momento, tudo o que sabemos sobre drogas ou a guerra contra elas. Pensem nisso. Essas garrafas, em vez de água, poderiam estar cheias de vodka. Elas são legais. Ninguém aqui está sendo impedido de beber. Se quiséssemos, poderíamos estar nos embebedando agora mesmo. E, sinceramente, eu até gostaria disso, risos. Mas o ponto é que não estamos fazendo isso. E vocês que estão assistindo a uma palestra TED, provavelmente têm estabilidade financeira para comprar vodka todos os dias pelos próximos meses, sem acabar na rua. Ainda assim, não fazem isso. Por quê? A resposta não é porque há uma autoridade impedindo. É porque vocês têm laços importantes, vocês têm pessoas queridas com quem se importam, têm um trabalho que valorizam, estão inseridos em relacionamentos saudáveis. Esses vínculos são fortes o suficiente para fazer com que evitem comportamentos destrutivos. E é por isso que acredito que uma das raízes do vício, talvez a mais profunda, tem a ver com não conseguir suportar estar presente na própria vida. Quando o sofrimento interno é grande demais, a fuga se torna a única saída que parece possível. Essa nova forma de entender a dependência traz implicações enormes. As mais óbvias, claro, dizem respeito à maneira como lidamos com a política de drogas, especialmente com a chamada guerra às drogas. Em uma visita ao Arizona, acompanhei um grupo de mulheres presas por crimes ligados às drogas. Elas eram forçadas a usar camisetas humilhantes com os dizeres: "Eu era viciada em drogas". Andavam algemadas em público e eram obrigadas a cavar covas, enquanto pessoas riam e zombavam delas. Ao saírem da prisão, ainda enfrentavam o peso de um antecedente criminal, o que as impedia de conseguir emprego formal. Ficavam presas num ciclo de exclusão e vergonha. É verdade que esse exemplo é extremo, mas, em maior ou menor grau, é assim que nossa sociedade trata os dependentes químicos em quase todos os lugares. Nós os punimos, nós os estigmatizamos. Damos a eles uma ficha suja, criamos muros que os impedem de se reconectar com a vida. O Dr.
Gabor Maté, um renomado médico canadense, disse algo que nunca esqueci. Se alguém quisesse criar um sistema perfeito para agravar o vício e impedir a recuperação, esse sistema seria exatamente o que temos hoje. É claro que existem consequências políticas importantes por trás de tudo isso, mas há também uma reflexão mais profunda sendo provocada. Vivemos numa cultura em que muitos se sentem vulneráveis a algum tipo de dependência, seja por drogas, comida, redes sociais ou compras. Antes de começar essa palestra, foi solicitado que os celulares fossem desligados. E, sinceramente, muitos de vocês pareciam nervosos, como se tivessem sido avisados de que seu fornecedor de dopamina virtual estaria fora do ar por algumas horas. E isso nos leva a uma ideia poderosa, ainda que incômoda. Passei esse tempo todo falando que a falta de conexão humana real está na raiz do vício, e pode parecer contraditório afirmar que isso está piorando.
já que estamos na era das redes sociais e da hiperconectividade. Mas a verdade é que muitas dessas conexões são apenas simulações superficiais das relações humanas que realmente importam. Se você estiver passando por uma crise de verdade, pode ter certeza, não serão seus seguidores do Twitter que estarão ao seu lado. Não serão os likes no Instagram que vão te estender a mão. Serão as pessoas reais, os amigos de carne e osso, com quem você construiu vínculos sinceros e profundos, cheios de presença e humanidade. Um estudo realizado pelo autor e ambientalista Bill McKibben revela uma estatística alarmante. O número de amigos íntimos que os americanos acreditam poder chamar em um momento difícil vem caindo desde os anos 1950. Isso nos diz muito sobre o mundo que estamos construindo e o tipo de conexão que precisamos urgentemente recuperar. Se essa história te fez refletir, deixe seu like para apoiar este conteúdo e se inscreva no canal para não perder mais reflexões profundas como esta. Você pode ajudar a espalhar essa mensagem e talvez transformar a visão de alguém sobre o que realmente significa vício, conexão e cura. A quantidade de espaço disponível para cada pessoa em casa tem aumentado progressivamente e vejo isso como uma representação simbólica das escolhas que fazemos em nossa vida. Em vez de cultivarmos amizades e laços, optamos por mais espaço e bens materiais, o que torna nossa sociedade uma das mais solitárias que já conhecemos. Bruce Alexander, o responsável pelo experimento do Parque dos Ratos, comenta: falamos incessantemente sobre a recuperação individual. E isso é importante, mas precisamos ampliar nossa visão para incluir a recuperação social. Algo está errado não apenas conosco, individualmente, mas com o nosso grupo como um todo. Criamos uma sociedade em que, para muitos, a existência se assemelha mais a viver em uma gaiola isolada do que num vibrante parque dos ratos. Para ser sincero, esse não foi o motivo que me levou a entrar nesse assunto. Eu estava em busca de respostas para poder ajudar as pessoas que amo. Após retornar dessa longa jornada e ter absorvido tantas informações, observei com carinho e, para ser franco, com certa dificuldade, os dependentes químicos que fazem parte da minha vida. Muitos de vocês sabem como pode ser complicado amar alguém que luta contra o vício. Frequentemente, sentimos raiva e impaciência, e talvez o debate sobre esse tema seja tão carregado justamente porque ele toca o coração de cada um. É comum que, ao ver um dependente, desejemos simplesmente que alguém interviesse e fizesse com que parasse com aquele comportamento. O roteiro que aprendemos para lidar com viciados muitas vezes se assemelha àquele apresentado no reality show Intervention, se você já ouviu. Parece que tudo hoje em dia é moldado pela TV, mas essa é outra conversa para outra palestra. Na proposta simplificada do Intervention, reúne-se o viciado e as pessoas que fazem parte da sua vida, confrontando-o com as consequências de suas ações. Essa abordagem acaba ameaçando e rompendo os laços existentes com o dependente, tornando-os condicionais ao comportamento que se deseja ver nele. Eu comecei a entender por que esse método não surtia efeito. É como se estivéssemos aplicando a mesma lógica da guerra contra as drogas em nossas relações pessoais. Pensei então, como posso incorporar o modelo português? Hoje meu esforço, que não posso afirmar ser completamente consistente ou simples, é dizer aos dependentes que convivo: quero fortalecer nossa conexão. Quero que saibam, amo você, independentemente do fato de estar usando drogas ou não. Amo você exatamente como é, e se precisar, estarei ao seu lado para lhe oferecer apoio e companhia, porque me importo profundamente com você e não quero que se sinta só. Creio que a essência dessa mensagem: você não está sozinho.
Nós te amamos deveria permear todas as nossas reações diante dos viciados, seja no âmbito social, político ou pessoal. Por um século entoamos cânticos de guerra contra os dependentes. Desde o início, deveríamos ter entoado músicas de amor por eles, pois o verdadeiro oposto do vício não é simplesmente a sobriedade, mas sim a reconexão. Obrigado.